Montenegro, né? Há muito tempo, lá atrás, pelos idos de 2007, 2008, né? Nós estivemos frequentando a casa aqui e nós fomos muito bem acolhidos no momento que a gente se encontrava com muita dificuldade, e realmente é uma casa que a gente deve bastante, e também nós temos um carinho muito grande por ela. Sabemos a luta que a Neuza, que a Dora tem sempre na sua manutenção, na sua busca, mas sempre foram pessoas idôneas, honestas, trazendo a estrutura de Kardec, né? Então, quando nós encontramos uma casa espírita com essa estrutura, nós sempre devemos estar participando, porque assim, o trabalho que ela faz é um trabalho muito intenso. Então ela tem cursos, tem atividades nas quais o que nós aprendemos no curso nós conseguimos praticar. Por exemplo, a questão da aplicação do passe, da energia, essa energia que deve ser feita para casa, a questão do evangelho no lar, e outras atividades mais, né? Então o nosso tema de hoje está muito vinculado com aquilo que nós estamos fazendo e que a Neuza sempre faz, a questão do aproveitamento, né? Então, geralmente, quando nós buscamos o aproveitamento de qualquer situação, sempre tirar proveito no sentido vantajoso, né? Que vantagem eu vou levar nessa situação toda? E eu estava pensando esses dias, essa semana, e eu vi uma mensagem com esse título, do Emmanuel, Vinha de Luz, né? É uma mensagem 14, ele diz o seguinte: medita estas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Geralmente, o primeiro impulso dos que ingressam na fé constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. Quem não passou por essa situação, né? Chega na casa espírita, quer trazer um amigo, vizinho, professor, e assim por estar, quer trazer toda a família. Comigo aconteceu isso, né? Quando comecei a conhecer a doutrina espírita, eu tinha uma turma de 15 jovens, né, na época. Um deles era eu. Então, desses 15, eu fiquei tão entusiasmado, né? Primeira vez que eu levei os 15, assim, uma tropa grande. Até nós tivemos que ficar em pé no final da casa que nós frequentávamos. E eu ficava, isso daí é tranquilo, né? Agora eu vou ter amigos que vão estar falando a mesma linguagem, vai ser tudo fácil. Passou 2, 3 meses, só fiquei eu lá no centro e os demais foram todos embora. Acabei ficando sozinho. Mas eu acabei fazendo novas amizades também na casa espírita, né? E a gente teve várias coisas que a gente vivenciou, e praticamente foram muitos anos que realmente até hoje esses amigos nós temos um grupo do WhatsApp e nós conversamos. Então uma delas até na época ela fez o primeiro ano colegial comigo e essa amizade ficou até hoje. Então praticamente essa questão do aproveitamento que diz do impulso, nós devemos tomar muito cuidado em relação a isso, né? Tudo que nós aprendemos não é para ser aplicado para o outro, né? É para nós mesmos, porque a partir do momento que quanto mais você vai colocando esse conteúdo na sua forma de ser, dentro da tua pessoa, dentro do teu íntimo, do teu ser, o que acontece? Começam a existir as modificações. Vai existir momentos que a gente não vai concordar. O cara me deu tapa, eu quero dar outro tapa nele. Você não pode ficar assim, né? Tem essa vontade. Mas vai chegar um certo momento que a dor vai passar pelo nosso caminho. E nós vamos sentir que realmente aquele tapa que eu quero dar naquela pessoa dói, porque eu já estou recebendo um, né? Então, quando se começa a se colocar nesse sentido, nós começamos a perceber de pequenos detalhes, certo? Então, por exemplo, hoje então uma coisa bem simples. As pessoas, às vezes, elas não têm noção do que fazem, tá? Por exemplo, você pode estar num lugar
que você pegou, você vai ligar o seu computador, pegou a extensão. Alguém pega, vai fazer o que você ia fazer, mas liga para ele, né? Aquela extensão vai ser utilizada por ele. Ele viu aquela extensão perto de você. O que eu faço? Eu vou lá, xingo, esperneio, faço, ou eu fico calado? Antes de fazer tudo isso, a gente tem que pensar que aquela pessoa que fez isso, ela ainda está naquela fase do individualismo, do egoísmo. Então o que vai acontecer? Se eu pegar e começar a reclamar que você pegou, não, essa extensão fui eu que peguei, eu vou utilizar para mim, o que vai acontecer? Briga, desavença, por uma coisa tão insignificante. O que vai acontecer? Você vai pegar, vai se indispor, é isso? E às vezes essas coisas acontecem, em cada acontecimento que isso acontece, a gente sempre vai colher grandes frutos. Aí você fala assim, nossa, poxa vida, é uma pessoa bacana, uma pessoa legal, não devia ter feito aquilo, né? Tá certo? Então, é essa recuperação que nós vamos estar fazendo quando eu vou introduzindo conhecimento dentro de mim, tá? Então, o que Kardec fala é o seguinte: espírita é aquele que está se transformando, está começando a colocar em prática os ensinamentos, reconhece o que fez e realmente acha que não é correto, mas não tem forças interiores para poder frear. Então, quando você realmente se depara que aquela situação, por causa de uma extensão, foi criado um grande problema, aí você fala assim, nossa, mas poderia ter agido de uma forma melhor, né? Poderia ter feito de uma forma que não gerasse tanto problema assim. E às vezes, essa análise é baseada no quê? Numa leitura do Chico, através das obras do Chico, de Joana de Ângeles, o Evangelho de Jesus, não é isso? A questão do André Luiz, que mostra realmente as consequências de uma vida desenfreada. Às vezes você pode estar pensando, nós pensamos que estamos fazendo muita coisa certa, né? Então, mas tem algumas coisas que não estão corretas. Então, por isso que realmente a dor está presente, né? Então, às vezes, continuando, o que Emmanuel nos diz assim, semelhante propósito, às vezes, raia pela imprudência, pela obsessão. Nossa, é obsessão? Pode ser, tá? A imprudência, às vezes, de querer o bem do outro sem primeiro eu querer o meu bem, isso às vezes é uma imprudência. Por quê? Por exemplo, assim, um engenheiro, para poder fazer essa casa, ele não teve que cursar primeiro? Não teve que estudar, é isso? Questão de vigas, lajes, estruturas, ele teve que estudar tudo isso. Então ele teve que entender o que é uma tensão, o que é uma deformação, é isso? Depois ele foi para a vida prática fazer essa atividade toda. Então é isso que realmente Emmanuel nos diz. Então primeiro vamos estudar para nos conhecer e depois começar a trabalhar em ajudar o próximo. Mas você fala assim, mas vem cá, então quer dizer que eu tenho que frequentar 10 anos de espiritismo para fazer boa ação? Não, não precisa disso. O evangelho, para quem tem uma semana de evangelho, já dá para fazer alguma coisa. É difícil entender amar ao próximo? É difícil, todo mundo tem dificuldade nisso? Quem que é o nosso próximo? Nós somos o mais próximo de nós. Né? Hoje nós estamos assim, né? Então, ela é mais próxima de mim, ele é mais próximo de mim. Aí o que acontece? Em casa, quem que é o mais próximo? É a companheira, o cunhado, a sogra. Aí você fala assim para mim, se eu levar a sogra na sua casa, você faz o trabalhinho para mim? Se eu levar o cunhado, você vai bater um papo com ele e vai dizer que eu sou um cara legal? Não, eu não vou fazer isso. Quem tem que fazer isso é cada um de nós. Esse é o desafio. É difícil? Sim, é difícil. Mas fica mais difícil quando a gente não consegue interpretar, refletir o Evangelho na nossa vida. Então nós temos várias etapas. Para chegar na convicção, eu tenho que entender o que é fé. Para chegar na convicção, eu tenho que praticar a caridade.
Eu tenho que entender o que é caridade. Eu tenho que entender o que é a moral. A moral é ter caridade, indulgência, piedade, misericórdia, não é isso? Humildade. Essas virtudes e outras mais, elas nos dão uma moral na qual nós vamos firmar a nossa convicção. Então, qual que seria a convicção em relação a isso? A questão da reencarnação. Não devemos ter medo de morrer, não é isso? Nós devemos sim ter medo de não fazer obras para o bem nosso e do próximo. A gente não tem que ter medo disso. Tem muita gente que vai se incomodar com isso? Tem, em qualquer lugar, tá certo? Agora, por que as pessoas se incomodam com isso? Porque elas estão distantes das leis divinas. Quando Jesus disse assim, o adúltero, quando ele se refere ao adúltero, não é questão somente da traição, né? É o adúltero relacionado com as leis divinas, ou seja, quando eu estou contra a lei divina. Então, por exemplo, em que situação? Quando essa pessoa que pegou essa extensão e eu vou brigar com ela, tá certo? Então, eu tendo conhecimento de tudo que eu estou dizendo aqui agora, eu sou mais culpado do que ela. Porque eu poderia tratar a situação de uma forma diferente, dizer assim, olha, fui eu que peguei essa extensão, é para o meu uso, agora, se você precisar, me fala, certo? Então, poderia tratar dessa maneira. Não no sentido contrário, chegando, agredindo, né? Falando um palavrão, blasfemando. Então, isso é toda uma estrutura contra a lei de Deus. Primeiro, porque no Evangelho vocês vão encontrar que a palavra, ela tem uma energia. Que tipo de energia tem? De consolo, de orientação, de acalmar, né? Tá certo? Por exemplo, só para você hoje, eu vivenciei isso, né? Encontrei uma aluna minha que ela estava se cortando com um apontador. A garotada está fazendo isso, se corta, né? Tira o parafuso do apontador e acaba se cortando, se cortou daqui até aqui. Aí eu falei assim para ela, por que você está fazendo isso? Porque eu não consigo me entender com a minha mãe. A menina tem 15 anos. Aí eu falei assim para ela, eu estava dando aula, e ela estava assim, estava quase dormindo. Aí eu falei assim para ela, olha, para tudo tem um entendimento, tá? Até para você odiar tem um entendimento, para você amar tem um entendimento. Tem tudo um porquê, tá? Essa garota me olhou e começou a assistir a aula, começou a voltar. Simplesmente eu disse para ela, não mergulha nesse pensamento, por quê? Porque você não está conseguindo entender o que está acontecendo com você. Mas eu estou aqui na escola, você pode vir conversar comigo, mas eu te digo que para tudo tem uma explicação. Para tudo, certo? Então o que a gente fez? Ela possivelmente acordou, né? Não sei se ela vai continuar se cortando, mas ela começou a ver de uma maneira diferente e ela falou assim, obrigado, professor. Eu falei, não, você não tem que agradecer, o mérito é todo teu, porque você acordou, né? O mérito é todo teu, que você tem vontade de acordar, você tem vontade de viver. Então, nessa questão toda, às vezes o mais próximo naquele momento era ela, tá? E o que acontece? Emmanuel também nos coloca aqui, aceitar a boa doutrina, decorar-lhe as fórmulas verbais e estender-lhe os preceitos são tarefas importantes, mas aproveitá-la é essencial. Então, no nosso trabalho, sempre vamos encontrar pessoas que realmente não nos estimam, que não, às vezes não nos querem bem, né? Tem algum motivo, tá? Mas nós não podemos entrar nessa questão do pensamento, porque isso nos afeta, nos desestrutura. Então aí começamos a sermos fracos, perdemos a nossa coragem, perdemos a nossa convicção. Então abrimos um campo mental para a obsessão, que pode chegar a uma subjugação. Tá certo? Então, é difícil de entender isso
Para quem está chegando na doutrina agora, talvez seja um pouco meio complicado. Mas, por exemplo, tem que assistir os cursos, porque lá se estuda livro dos médiuns, livro dos espíritos, as obras de André Luiz. Então, com muito carinho, a Dora, a Cataneuza, eles conseguem passar para a gente com muita tranquilidade, sem pressão, sem fazer aquele terrorismo, né? Que às vezes, como determinadas filosofias fazem, mas é muito importante caminhar por aí. Então, quando eu aceito a doutrina para mim, então o que eu tenho que entender? Eu tenho, por exemplo, assim, todo mundo fala, não, eu tenho uma missão, né? Missão, gente, missão é Chico Xavier. Missão é Chico Xavier. Nós estamos aqui para nos ajustar à lei divina, tá certo? É uma grande diferença. Por quê? O Chico Xavier passou por cada situação difícil, que possivelmente eu não passaria. Com certeza, já no primeiro degrau, já tombaria e já ficaria por ali mesmo, tá? Então, tem todo um preparo. Só para vocês poderem, talvez vocês não chegaram a conhecer o Gasparetto, né? O Gasparetto, ele se preparou na espiritualidade durante 20 anos para que aquelas pinturas, tá certo? Colocado dentro dos fenômenos físicos, pudesse chamar atenção. Mas Gauguin, Van Gogh, Da Vinci, que eu os vi incorporados, eles não falavam das pinturas, eles falavam da magnitude de Jesus e que eles ainda deveriam reencarnar porque eles não souberam aproveitar as encarnações passadas, né? Então, quer dizer, você fala assim, nossa, mas o Gauguin está assim? Sim, o Gauguin está assim. Da Vinci também está assim? Tá, também está assim. Então, quer dizer, com sotaque italiano, com sotaque francês, né? E aí, o que aconteceu? Esse trabalho desapareceu. Por quê? Porque realmente ele não é mais importante, né? Hoje, o que é importante é assim, nós entendermos o que significa a doutrina, entendermos o que realmente é amar e podermos assim trabalhar junto com a espiritualidade, tá? Então, é assim, então eu vim aqui para poder me regenerar. Nós não viemos para tirar férias, temos o nosso lazer, mas temos que aproveitá-lo da melhor forma possível. Então, qual que é o próximo passo? Nos reestruturarmos, aproveitar as pessoas que estão conosco. Você fala assim, mas vem cá, aquele marido meu que está lá, não tem nada a ver comigo. É claro que não tem nada a ver com a gente. Que reajuste. Nós temos que aprender a perdoar, a amar. É fácil? Não, não é fácil. Por quê? Porque nós estamos habituados a olhar muito o defeito do outro, né? Nós não ensaiamos no nosso dia a dia a olhar a qualidade que as pessoas têm. Então, quando você realmente olha as qualidades das pessoas, você tem outra forma de pensar. Vai ser moderada, tua palavra vai ser moderada, vai ser espera um pouquinho, não vai assim, não vai. É claro que em certos momentos, às vezes, você pode ter um deslize, mas a recuperação é rápida, não vai ser uma coisa violenta. E isso vai acontecendo simultaneamente com outras coisas. Então, se eu foco naquele defeito que eu acho que eu tenho que fazer, então vai tentando, vai se aprimorando, porque outras coisas vão sendo eliminadas. E isso é praticar no nosso dia a dia. Então, quando você realmente faz, como que eu posso fazer isso? É simples. Levanta de manhã, faça a leitura de uma mensagem, faça a leitura do Evangelho. À noite também faça isso, tá certo? Então, sabe aquela novela que termina lá para meia-noite, aquele filme que termina para 1h da manhã? Faz o seguinte, vai dormir um pouquinho mais cedo, 11 horas, 10h30, e pede realmente para a espiritualidade, eu quero estar lá nos cursos do Centro da Neuza lá, eu quero participar lá. Por quê? Porque lá é muito bom, lá é muito legal. Então você vai vir, né? Vai ter o curso aqui à noite na parte espiritual e de manhã você vai continuando a sua vida. Então você vai aproveitando. Mas como é que eu sei que você vai aproveitando? Você vai saber durante o seu dia. Para cada um existe uma maneira de fazer isso. Agora, por exemplo, assim, nós estamos na época de eleição, né? Será que um vai ganhar? Será que o outro vai? Não.
tranquilo. Nós temos que fazer o nosso papel de cidadãos, tá? E a gente sabe que realmente todos os nossos irmãos que estão lá são tão devedores quanto nós. Então, o que a gente pode fazer? É se conscientizar que o planeta não está desgovernado, o planeta não está em mão errada, está na mão certa. E aí, o que nós temos que entender? O que Jesus espera de nós? A nossa evolução moral. Ele está muito mais interessado na questão moral, em que sejamos mais amorosos, mais afetivos, que aproveitemos aquilo que nós temos hoje nas nossas mãos. O trabalho, o lar, os amigos, né? A casa espírita. Então, aproveitar tudo isso para nos regenerarmos. Quanto àqueles que realmente não estão fazendo isso, nós temos que entender que eles vão passar por uma situação que eles vão ter que trabalhar. Infelizmente vai ser pela dor, como conosco também foi assim. Nós chegamos à casa espírita pela dor, não pelo amor. E aí você vai estar trabalhando, eles vão estar trabalhando de uma certa forma que aí eles vão se recuperar. Quanto tempo isso vai levar? É a espiritualidade que sabe. Tá certo? A gente sabe que vai para outro planeta, que vai voltar à idade da pedra. Mas por quê? Porque eles realmente estão com a inteligência atrofiada. Eles não estão trabalhando aquilo que nós gostaríamos que fosse trabalhado. Então, que não sejamos esses candidatos, que sejamos aqueles que nós queremos ficar. Nós vamos ter ainda a Terra passando por um processo de regeneração, e essa regeneração irá terminar quando o Evangelho estiver plenamente implantado na face da Terra. Aí vai para outro rumo, que vai ser mundos felizes, depois superiores. Bom, mas quem falou isso? Kardec, no Livro dos Espíritos. Ele coloca muito bem isso, né? Então, aí o Emmanuel coloca ainda, muitos companheiros apregoam ensinamentos valiosos, todavia, no fundo, estão sempre inclinados a rudes conflitos, em face da menor alfinetada no caminho da crença. Não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos e mantêm verdadeiro jogo de máscaras em todas as posições. A palavra de Paulo, no entanto, é muito clara. A questão fundamental é de aproveitamento. É isso. Então, quer dizer, quando eu li essa mensagem, pensei em trazê-la para cá, eu já fui também examinando na minha postura diária. Por quê? Porque para mim está sendo uma oportunidade de poder rever alguns conceitos, de melhorar aquilo no meu dia a dia. E eu gosto muito de Paulo porque Paulo é muito rigoroso e ele é muito claro. Ele direto, reto e ponto. Não gera dúvida, não usa verbo no gerúndio, é sempre atual. Você tem que melhorar, você tem que lutar, você tem que ter coragem, tá? Então, ele sempre vai buscar o quê? Você tem que ser, você tem que cumprir o seu dever. Mas muitos ainda acham que essa forma da indisciplina em relação a nós mesmos, ela é ainda muito exigente, né? Não é isso. Por exemplo, se você é uma pessoa perfeccionista, como Paulo foi, ele soube aproveitar dessa qualidade deles. Porque, não sei se todos leram Paulo e Estevão, né? Ele foi muito rigoroso como Saulo, porque ele queria ver tudo perfeito de acordo com a lei. Então ele era extremamente perfeccionista. E quando ele realmente viu isso em relação a Jesus, a mesma qualidade ele utilizou para ele mesmo e acabou passando esses conteúdos para nós. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Você vê como é que é uma luta, né? É um duelo dentro de si. Tá? Então, dentro da obra de Paulo e Estevão, vocês vão ver o que realmente Saulo fez, as coisas que ele aprontou. Tá certo? E quando viu Jesus, a transformação que aconteceu. E a mesma coisa, por exemplo, a gente pode ver o que aconteceu com o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, né? Por exemplo, o Chico conta uma passagem, ele diz que o Emmanuel é sempre pontual, ele sempre chega na hora marcada, né? Mas o Dr. Bezerra Menezes, ele não quer deixar ninguém na mão, ele vai cumprimentando todo mundo. E ele, para atravessar um salão nessa reunião marcada no plano espiritual, ele levou meia hora para poder chegar onde estava, que todo mundo queria cumprimentá-lo, tá? Mas quem foi Dr. Bezerra de Menezes? Zaqueu, né?
aquele Zaqueu da Bíblia, não sei se do Evangelho que é narrado, que é aquele cobrador de impostos. Tá? Quando Jesus entra, era um pouquinho de gente, subiu na árvore, Zaqueu falou, hoje eu vou te visitar. Aí Jesus foi visitá-lo, e ele falou assim, aquilo que eu tirei das pessoas, eu vou devolver em 4 vezes, se eu tirei 1, vou devolver 4, se eu tirei 2, vou devolver 8. Depois, ele se tornou o quê? Dimas, o apóstolo, né? Aí deram a sugestão para ele poder trocar de nome, de Zaqueu, e aí ele foi angariando. Então nós também vamos ser assim, né? Nós vamos ser esses espíritos, mas tem que ter uma base. E qual que é a base? A base é hoje. Então, por exemplo, nós que hoje estamos assim, dentro da doutrina espírita, já estamos no centro, já temos grandes passos. Você fala assim, nossa, mas eu estou com 70 anos, será que eu vou conseguir? Por exemplo, nós temos um amigo nosso, ele acabou conhecendo uma amiga nossa que ela está na doutrina há muito tempo. E ele acabou chegando, ele mora em Campinas. E aí ele está 2 anos na doutrina. Ele mesmo diz assim, hoje eu não faço isso, não faço isso, não faço isso, não faço isso, não faço isso. Então hoje eu não assisto repórter, mas vou no centro que tem da Terezinha, né, que ele frequenta lá. Depois, quando não tem, ele assiste filmes espíritas, né, Nosso Lar, está atrás de live. E ele está todo entusiasmado, mas ele está percebendo também o que ele deixou de aproveitar. Ele diz assim, materialmente eu estou muito bem, mas espiritualmente eu estou me sentindo uma negação. Então esse reconhecimento que ele tem já é um grande passo, tá? Para as próximas encarnações, para que ele possa colocar. Por exemplo, para mim eu digo assim, eu quero na próxima encarnação, se for permitido, voltar a atuar na educação, onde eu me sinto útil, onde que eu gosto dessa atividade. Não sei se será permitido. Então, por isso que realmente hoje eu me dedico para conhecer melhor e para ter, assim, quando chegar lá eu quero trabalhar. Mas por que você quer trabalhar? É por causa disso, disso, disso e disso, disso. Então, um porquê não adianta, né? Vai ser, mas por que você quer trabalhar em tal cidade? Ah, porque lá eu conheci bastante gente. Não, mas como você conheceu essa gente? Por que você tem essa afetividade? Ah, porque eu percebi que realmente são... Você entendeu? Então tem toda uma série de um questionamento, como o André Luiz nos coloca dentro das obras dele, que são questões que realmente são muito fortes. Então não é assim, eu quero ir lá e pronto, né? Eu faço bônus hora durante 10, 20, 30, 40 anos, não. Nós temos que aprender a justificar realmente que acontece isso com a gente. Então as nossas tendências, tá, dentro da cultura doutrinária que o Emmanuel nos coloca, né, que é imprescindível a santificação do nosso coração. O que ele quer dizer com isso? Que o nosso sentimento, ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser burilado, tá? É como você fazer uma estátua, né? Você vai burilando, o que é? Pega o cinzel e vai dando uma forma a essa pedra. Pode ser uma estátua, pode ser um busto, pode ser um vaso, o que seja. Então, a partir daí, nós começamos a entender o que realmente é o espírito. Então, só lembrando que a doutrina espírita consiste na reencarnação. É fundamental entender isso, tá? O papel da reencarnação na nossa vida. Depois, quando nós perdemos essa vestimenta, nós vamos ficar um certo tempo estudando, né? Enxergando que realmente onde a gente acertou, onde a gente precisa melhorar, e depois voltamos novamente, tá? Pode ser na mesma família ou em outras famílias, ou, tá certo, em um outro planeta. A gente não precisa ter medo disso, tá certo? Tá? É importante assim, cada um fazer aquilo que pode fazer para que realmente o aproveitamento seja justo, ou seja, dentro das nossas condições. Bom, aí você fala assim, mas será que dá tempo? Dá tempo, tá? E o que Jesus nos recomenda? Simples assim, não vamos olhar os erros, mas vamos procurar os acertos. Como é que a gente pode ver isso? Naquela mulher adúltera, né? Então aquela mulher adúltera, todo mundo queria apedrejar. O que Jesus diz? Atire a primeira pedra, quem não tiver uma falta, um pecado, vamos dizer assim. E Jesus diz assim, mulher, vai e não peques mais. Mas o que acontece depois disso? De volta comenta isso nos livros dele. Essa mulher, o que aconteceu com ela?
Ela era casada, gostava muito do marido, mas o marido acabou conhecendo amigos, foi para a Boemia, e aí ela acabou ficando sozinha e ficou carente. Eis que um amigo dele percebeu essa situação, começou a ser amigo dela, visitando-as em alguns momentos, e em um desses momentos aconteceu essa questão, e ela ficou muito traumatizada com isso. Então, depois desse encontro, ela com Jesus se encontram e diz o seguinte: mestre, o que me aconselhas? Sai da cidade, mas vai trabalhar em outro lugar e faça o seu melhor. Ela foi ajudar então as pessoas do caminho, e eis que depois de algum tempo, o que aconteceu? Aparece para ela uma pessoa já debilitada e confessa a ela dizendo o seguinte: nossa, me falaram que você fala muito de Jesus, né? Assim, eu estive com ele. Nossa, mas eu também conheci ele no meio do caminho, né? Nossa, eu tinha uma esposa que eu amava, mas eu abandonei ela por causa de uma coisa tão fútil que eu me arrependo até hoje. E eu queria pedir perdão para ela por causa que eu fiz. Aí ela fala assim: olha, eu tenho certeza que nesse momento ela já deve estar sabendo e ela está te perdoando. Ele acaba de falar isso, ele desencarna. E ele não sabe que aquela mulher que atendeu era a esposa dele. Tá? Então, você vê que realmente assim, essa mulher, ela teve toda uma oportunidade de refazimento. Então, Jesus sempre nos atenta o que eu sou hoje, para poder fazer melhor amanhã. Isso que é importante. Só que aí nós temos que focar, temos que ter coragem, temos que dizer não para nós, né? A bendita porta estreita, e que nessa mensagem o Emmanuel nos faz lembrar tudo isso. Espero que vocês tenham gostado, agradeço bastante o carinho de vocês e que a paz de Jesus possa inundar os seus lares. Tenham certeza que sempre Ele está presente conosco. Muito boa noite e agradeço a atenção.